Um dia, havia um casal, marido e mulher, vivendo pacificamente juntos. A esposa estava grávida e finalmente chegou a hora de ela dar à luz. Ela deu à luz um lindo bebê menino. Quando ela começou a pensar em um nome para ele, a criança de repente falou com clareza: "Meu nome é Anos." Sim, meu amigo, ele mesmo se nomeou. Mas o que realmente chocou a todos não foi apenas isso. A taxa de crescimento dele era completamente anormal. Em apenas um mês, sua aparência amadureceu totalmente, como se ele fosse um adulto completo. Agora ele estava se preparando para se inscrever em sua academia de magia, aquela que testa seus alunos para determinar quem é digno de se tornar o próximo rei demônio. Naquele mesmo momento, uma menina chamada Misha também estava a caminho de se inscrever na mesma academia. Enquanto caminhava, alguém esbarrou nela, fazendo uma carta cair de sua mão. Antes que ela pudesse pegá-la, Anos a apanhou, leu seu nome e a devolveu gentilmente, dizendo: "Tome mais cuidado com seus pertences da próxima vez." E então, os dois continuaram em direção ao portão da escola. À distância, o pai de Misha estava torcendo por ela, e a família de Anos também estava torcendo. Embora o comportamento deles parecesse um pouco estranho, o apoio era genuíno. Enquanto Anos e Misha conversavam, um garoto apareceu no portão da escola. Ele começou a empurrá-los, zombando de suas origens, menosprezando-os por não serem de uma linhagem nobre. Mas nem Anos nem Misha lhe deram atenção. Eles simplesmente passaram por ele como se ele não existisse. Isso só deixou o garoto mais irritado. Ele gritou para Anos: "Eu vou te colocar no seu lugar, como você se atreve a passar por mim sem nem olhar?" Ele começou a conjurar chamas em sua mão, se preparando para atacar. Mas com um único sopro, Anos apagou o fogo, deixando o garoto atônito. Enfurecido, o menino gritou novamente, tentando usar todo o seu poder mágico para matar Anos. Mas nosso herói simplesmente ergueu a mão e disse: "Pare de gritar." O menino congelou instantaneamente e Anos se afastou sem sequer um olhar. Eles entraram na academia, e os testes de entrada começaram. Primeiro foram as perguntas verbais, depois a medição de energia mágica, e finalmente o duelo. Anos respondeu todas as perguntas perfeitamente. Quando chegou a hora de medir seu poder mágico, o cristal que o mediu se despedaçou completamente. Ninguém podia acreditar no que estavam vendo, nem mesmo você, meu amigo. Mas confie em mim, com o tempo você vai entender tudo. Quanto a Misha, seu poder mágico também superava o da maioria dos outros estudantes, o que impressionou muito Anos. Então veio o duelo. Anos enfrentaria ninguém menos que o mesmo garoto que tentou provocá-lo no portão. Esse garoto havia usado a influência de sua família para forçar um confronto com Anos, pensando que poderia se vingar pela sua humilhação. Com arrogância, ele declarou: "Você teve a ousadia de insultar um nobre como eu e espera sair impune. Vou te mostrar quem eu realmente sou. Vou te esmagar." Mas Anos, entediado com seus gritos, tentou silenciá-lo com um feitiço. Não teve efeito. O menino estava usando uma armadura mágica resistente a tais ataques. Pensando ser esperto, ele sacou sua espada e continuou provocando nosso herói. Anos extinguiu o fogo novamente e disse com um sorriso: "Você não tem ideia de quão vasta é a diferença entre nós. Este duelo é como uma batalha entre uma formiga e um elefante. Você nem é digno de estar no mesmo campo. Eu não vou dar um único passo, e se você conseguir me arranhar, então você vence." O garoto, enfurecido pelo insulto, avançou contra Anos. Mas de repente sangue começou a jorrar de todas as partes do corpo dele. Não por algum feitiço não, apenas pelo batimento cardíaco de Anos. O garoto foi brutalmente espancado sem que Anos fizesse um único movimento. Ele desabou sob a pressão e perdeu. E assim, Anos conseguiu as pontuações mais altas e passou no teste com facilidade. Mas o irmão mais velho do oponente dele tinha testemunhado tudo. Fúria queimava em seus olhos, e ele jurou vingança contra Anos. O dia escolar chegou ao fim, e Misha também se saiu bem em seus exames. Ela saiu para encontrar Anos e contou-lhe tudo o que aconteceu. Ele perguntou sobre seus resultados e depois a convidou para jantar na casa dele. Ela aceitou. Ele a levou com ele, e quando chegaram, a mãe dele perguntou ansiosamente sobre o dia dele. Ao ouvir sobre suas conquistas, ela ficou radiante. Ela então perguntou sobre a garota com ele, e ele respondeu: "É minha amiga, não se preocupe." A mãe quase explodiu de felicidade. Em apenas um mês desde o seu nascimento, você cresceu, entrou em uma academia de magia e no seu primeiro dia traz para casa sua noiva? Incrível! Ela chamou o pai dele e os dois pais comemoraram juntos. Eles eram um pouco loucos, meu amigo. Todos se sentaram, conheceram Misha e jantaram juntos. O ambiente estava caloroso e cheio de risadas. Misha amava esta família, ela se sentia à vontade, bem-vinda, verdadeiramente feliz. No final do dia, Anos se ofereceu para acompanhar Misha até em casa. Enquanto caminhavam, ela começou a falar sobre sua família e sua irmã, que raramente via. Mas antes que pudesse terminar, bum! Um feitiço espacial de repente os prendeu, formando uma arena de duelo mágico ao redor deles. Surgindo da escuridão estava o irmão mais velho, o mesmo que tinha jurado vingança mais cedo naquele dia. Ele estava gritando de excitação, pensando que essa era sua chance de restaurar a honra da família. Ele agarrou seu irmão ferido pelo pescoço e rosnou: "Depois de perder para um lixo desses, você não é mais digno do nosso sangue nobre." E com isso, ele o jogou de lado.
Então ele se virou para Anos com fúria ardente e ordenou que seus subordinados atacassem com magia. Mas imagine isso, meu amigo. Eles não conseguiram tocá-lo. Anos ativou seus olhos demoníacos e destruiu o feitiço deles sem esforço. Ele olhou para eles zombeteiramente e disse: "Vocês realmente acharam que eu cairia para palhaços como vocês? Vamos lá, dê tudo o que você tem. Talvez você se junte ao seu irmão em breve." O irmão mais velho, agora consumido pela raiva, reuniu toda a sua energia mágica e rugiu. Isto é poder de classe rei demônio. Isso irá obliterar qualquer um em seu caminho. Agora morra e desapareça. Mas de repente, bum. Anos estava lá perfeitamente bem e disse: "Bom poder pode afetar qualquer um, exceto seu dono." Então ele acrescentou: "E já que você chamou minha atenção, aqui, fique com isso." Com isso, Anos lançou um feitiço especial que ressuscitou o irmão mais novo como um zumbi. Ele o infundiu com ainda mais poder do que antes e disse: "Vá e tenha sua vingança, irmãozinho." O irmão mais novo revivido saltou em direção ao irmão mais velho, gritando: "Por que você me matou? Eu mesmo vou acabar com você." O irmão mais velho tentou resistir, lutar, mas estava impotente. Cegado pela vingança, o irmão mais novo atacou sem parar. Eles se lembraram de seus últimos momentos juntos e morreram lado a lado. Mas você realmente acha que Anos deixaria assim? Não, meu amigo. Bum! Ele lançou um lendário feitiço de ressurreição e trouxe os dois de volta à vida. Naturalmente todos ficaram chocados. Eles perguntaram: "Quem é você? Como você fez isso?" Anos simplesmente sorriu e respondeu calmamente: "Eu sou o fundador." Então ele acrescentou com confiança: "E parece que você quer ouvir minha história, meu amigo. Então concentre-se e deixe-me contar-lhe tudo. Há mais de 2000 anos existia um rei demônio que obliterou todos os seus inimigos. Ele massacrou humanos, feiticeiros e espíritos igualmente. Ninguém ousou ficar no caminho dele. Era conhecido como o Tirano, um título bem merecido, pois estava cansado da guerra, cansado de matar, cansado de batalhas e derramamento de sangue. E então ele forjou um plano com o herói, Kaon, um homem cujo estranho sacrifício pela humanidade tanto o chocou quanto o intrigou. Embora ele uma vez tenha isolado os reinos, Anos finalmente entendeu sua intenção e disse a ele: "Se um dia nos encontrarmos novamente em outra época, seremos amigos." E de fato, 2000 anos depois, esse mesmo rei renasceu, mas em um mundo onde a guerra não existia mais. Sim, meu amigo, Anos nasceu mais uma vez, carregando os mesmos traços, o mesmo poder esmagador que ele possuía. No entanto, sua energia mágica ainda não chegou nem a 1% do que era antes, e por essa razão, ele optou por permanecer escondido por enquanto, evitando conflitos desnecessários. Nos dias de hoje, Anos foi para a aula ao lado de Misha, onde eles aguardavam a chegada do instrutor. Logo ela entrou e começou a explicar os fundamentos dos círculos mágicos, então exibiu um diante dos alunos e disse: "Quem puder replicar este círculo será reconhecido." Anos, tendo se cansado dessa besteira, disse: "E se eu apontar uma falha nele, o que você faria então?" O instrutor zombou e o ridicularizou, dizendo: "Você acha que um mero plebeu como você poderia até mesmo entender isso? Adiante, mostre-nos suas habilidades." Anos se aproximou calmamente, replicou o círculo com facilidade e até aprimorou sua integridade mágica. Todos ficaram incrédulos, até a instrutora não podia acreditar em seus olhos. Depois de verificar seu trabalho, ela simplesmente lhe disse para voltar ao seu lugar. Ele concordou sem uma palavra. Então veio o anúncio, o início dos épicos testes de combate, onde cada equipe precisava de um líder. Uma menina levantou-se confiante e se apresentou: "Eu sou a líder. Meu nome é Sasha Necron." Anos, ao ouvir esse nome, ficou visivelmente surpreso. Era o mesmo sobrenome de Misha. Ele perguntou a ela e ela confirmou: "Sim, ela é minha irmã gêmea, a que mencionei ontem. Embora não sejamos particularmente próximos." Anos respondeu: "Muito bem." Ele então se virou para o instrutor e declarou: "Eu também serei o líder da minha equipe." O instrutor concordou, mas ninguém se voluntariou para se juntar a Anos, exceto Misha. Sasha, irritada pela escolha da irmã, se aproximou de Anos e tentou recrutá-lo para sua equipe. Então, na frente de todos, ela atacou sua irmã. O que você não sabe é que ela é uma boneca mágica. Sim, uma simples marionete. Inútil e destinado a te fazer perder o jogo. Anos a olhou friamente e respondeu: "Mesmo se ela fosse uma boneca, o que isso te importa? Saia da minha frente antes que eu dê um exemplo de você." Furiosa, Sasha ativou seu olho demoníaco gritando: "Vou te mostrar quem eu realmente sou." Mas Anos também ativou seu próprio olho demoníaco e esmagou o poder dela em um instante. "Saiba seu lugar, garota." Ele se virou e foi embora. Os alunos ficaram sem palavras. Sasha, a estrela da turma, tinha acabado de ser humilhada por um garoto comum, um nem sequer de sangue nobre. O dia escolar terminou. Quando Anos e Misha estavam indo para casa, Sasha apareceu no portão. Ela disse: "Você chamou minha atenção? Vamos duelar. Se você vencer, vou me juntar ao seu time e servir sob seu comando. Mas se eu ganhar, você vai se juntar ao meu e seguir todos os meus comandos." Anos respondeu com confiança calma: "Combinado. Só não venha chorando depois." "Combinado," ela respondeu. A partida foi marcada. Ambas as equipes se reuniram na floresta e confirmaram as regras. Cada equipe construiria uma fortaleza e a primeira a destruir a fortaleza da equipe adversária seria a vencedora.
Sasha e sua equipe começaram a construir sua fortaleza branca impecável, dedicando-se ao seu design e defesa. Enquanto isso, Misha construiu a fortaleza principal e colocou 3 armadilhas para confundir o inimigo sobre qual era a verdadeira. Sasha, por outro lado, reforçou sua fortaleza com barreiras mágicas, esperando bloquear Anos de uma entrada direta. Mas enquanto sua equipe discutia estratégias, Anos apareceu bem no meio do campo, caminhando com uma confiança inabalável, como se as barreiras não significassem nada. Será que esse idiota realmente pensa que pode atravessar a barreira? Zrenia, sussurrou um deles. Mas eles não sabiam com quem estavam lidando. Anos, o rei demônio da tirania. Sem hesitar, ele agarrou a barreira mágica, destruiu-a com a mão, levantou a fortaleza inteira sem esforço com um braço, girou-a no ar e lançou-a para longe, destruindo-a completamente. Sasha e sua equipe ficaram chocadas. O quê? Que poder esmagador é esse? Estamos prestes a perder, gritou Sasha. Só há uma opção restante, o lendário canhão mágico. Nada pode resistir a isso. Mas nunca conseguimos ativá-lo antes, alguém avisou. Desta vez vamos conseguir, confie em mim, ela insistiu. Eles concentraram toda a sua energia mágica na arma. Sasha concentrou a dela em seu olho e lançou uma devastadora explosão mágica, uma que dobrou o próprio tecido da natureza e mirou diretamente em Anos. Ele sorriu. Impressionante. Agora tente isso. Com um mero movimento do dedo, ele obliterou tudo. A explosão, as barreiras, as fortalezas restantes e nada restou. Ele caminhou até Sasha e perguntou: ainda quer mais? Ela ofegou, exausta. Não, eu perdi. Misha correu para sua irmã preocupada, mas Sasha a afastou. Ela então olhou para Anos e disse: tudo bem, agora somos parte do seu time, mas não pense que é melhor do que eu só porque venceu hoje. Amanhã meu poder irá crescer. Assim que eu dominar completamente meu olho, eu vou derrotá-lo. Anos sorriu. Parece bom. Na verdade, eu gosto do seu olho. Adoraria ver o quanto mais forte ele fica. O rosto de Sasha ficou vermelho, suas bochechas coradas. Ela parecia estar se apaixonando por ele. Mais tarde naquela noite, eles voltaram para casa. A mãe de Anos mal podia acreditar. Então, ontem você trouxe para casa uma noiva. E hoje mais uma. Seu pai não conseguiria fazer isso. Eles se sentaram juntos, jantaram, e o clima estava alegre e cheio de risadas. No final do dia, Sasha se reconciliou com sua irmã, Misha, e as duas voltaram para casa juntas. Anos as acompanhou, e ambas as meninas estavam radiantes de felicidade. Na manhã seguinte, elas voltaram para a escola. A lição de hoje era explorar o castelo do Rei Demônio. Mas antes de a aula começar, um dos 7 generais entrou na sala. O nome dele era Meleis. O instrutor rapidamente avisou Anos: não cause problemas com Meleis. Ele não tolera tolices. Anos respondeu: entendi. Meleis entrou cumprimentando os alunos. Saudações a todos. Mas Anos respondeu diretamente: tudo bem? Faz um tempo. A instrutora quase desmaiou de pânico, desculpando-se imediatamente. Mas Meleis a ignorou e perguntou: o que você quer dizer? Anos disse: você não me reconhece? Ele avançou, tocou a cabeça de Meleis e lançou um feitiço. Sua memória foi apagada, não foi? Em seguida, ele o soltou e voltou ao seu assento. Meleis sentiu algo estranho em relação a Anos, mas continuou ensinando. Ele apresentou à turma um tipo especial de magia. Após a aula, Anos se aproximou dele e perguntou: como você pôde esquecer o nome do seu mestre? Meleis respondeu: algo aconteceu há 2000 anos. Perdi minhas memórias. Hoje conheço apenas um rei demônio, Avos de Urrévia. Anos entendeu. A verdade havia sido alterada. A história foi reescrita. Ele disse: muito bem, Meleis. Continuaremos esta conversa mais tarde. E de fato, o instrutor chegou e apresentou a Anos o distintivo de liderança. Uma nova missão foi confiada a ele dentro do castelo demoníaco. Ele imediatamente reuniu sua equipe, Misha e Sasha, e juntos eles ficaram diante dos portões do castelo. Lá, o instrutor estava esperando para explicar os detalhes da missão. Ela disse que o castelo estava cheio de tesouros e armas, como um sonho, e que tudo o que encontrassem lá dentro teria grande valor e lhes renderia as notas mais altas. Ainda assim, o item mais precioso no castelo era o cetro do Rei Demônio, cuja localização permanecia um mistério para todos. Todos ficaram animados com as palavras dela e correram para dentro para pegar o que podiam. Todos exceto Anos, que ficou parado, completamente calmo. Com confiança inabalável, ele disse: este castelo é meu desde o início. Siga-me. Mal ele havia falado quando alguém o parou. Para onde você está indo? Encontramos um beco sem saída. Mas Anos imediatamente o atravessou e declarou: este é o caminho secreto para a Câmara do Cetro e dos Tesouros. Eles o seguiram sem hesitação, caminhando atrás dele por um jardim verde tão bonito que agradava aos olhos, levando um deles a perguntar como a luz do sol sequer chega aqui. Mas não havia tempo para parar. Finalmente, eles chegaram a uma porta, abriram-na, e lá estava o cetro, imponente e orgulhoso diante de seus olhos. Depois, Anos levou Misha para um lado e entrou com ela em uma câmara privada de tesouros. Ela havia dito a ele antes que queria conseguir um presente para o aniversário de sua irmã Sasha, que era no dia seguinte.
Ela encontrou um lendário vestido de fogo encantado, pegou-o imediatamente e foi surpreender Sasha com isso. Sasha estava empolgada e muito feliz. Quanto a Anos, ele deixou que ela pegasse o que quisesse e entrou em outra sala para procurar outra coisa. Mas quando ele saiu, encontrou Sasha esfaqueando Misha no peito. Ela estava à beira da morte, e Sasha estava rindo. Era claro que ela não estava em sã consciência. Ela olhou para Anos e disse: "Ela merece isso. Essa boneca deve morrer pelas minhas mãos. E agora que tenho o cetro, saiam imediatamente ou todos morrerão em instantes." Quando ela tentou sair, Anos a impediu. "Saindo assim tão facilmente? Fique exatamente onde você está." Sasha o ameaçou. "Se você não me soltar agora, não só você vai morrer, mas também não chegará a tempo de salvá-la." Ele respondeu: "Morrer? Eu curei ela no momento em que vi o que aconteceu. Agora me diga, por que você fez isso?" Ele a derrubou no chão e Sasha caiu. Misha recobrou a consciência e inesperadamente se aproximou da irmã para ver o que estava errado. Mas Sasha reagiu, pegou o cetro e saiu correndo. Anos virou-se para Misha e pediu que ela explicasse o que estava acontecendo. Ela começou a contar toda a história para que não houvesse mal-entendidos. Sasha nunca teve uma irmã. Meleis realizou um feitiço de clonagem, criando uma cópia dela. Eu sou essa cópia. Vivi em um corpo diferente, levei uma vida diferente, fiquei mais forte, mas estávamos destinadas a morrer aos 15 anos e nos fundir em um ser, um com habilidades extraordinárias. Eu sempre soube que esse dia chegaria, que eu desapareceria deste mundo. Mas durante o pouco tempo que tive, eu só queria fazer amigos. Todos me evitavam assim que descobriam o que eu realmente era. Ninguém aceitou minha amizade, exceto você, Anos. Naqueles dias, você me fez viver tudo o que eu sempre desejei. Então, obrigado, mas agora é apenas uma questão de poucas horas antes de eu desaparecer. Não fique triste, apenas deixe acontecer." Anos ficou comovido com suas palavras. Ele a abraçou apertado e disse: "Na minha vida, há apenas 2 palavras que eu nunca aceitei: fraqueza e arrependimento. Enquanto eu estiver com você, não tenha medo de nada. Agora venha, vamos alcançar a Sasha antes que ela escape." Eles a alcançaram rapidamente e Sasha ficou surpresa com a rapidez com que chegaram. Anos falou: "Eu quero toda a verdade. Por que você fez isto?" Sua irmã estava prestes a morrer. Sasha respondeu: "Não vou te contar nada, mas se você conseguir quebrar o feitiço, eu revelarei tudo." Ela jogou o cetro de lado e começou a cantar. Ela girou pela sala, realizando um poderoso encantamento que deixou Anos impressionado com seu brilho e precisão. Quando terminou, Misha estava de pé do outro lado. Naquele momento, Anos entendeu tudo. Sim, ele percebeu que Sasha amava sua irmã mais do que qualquer coisa no mundo. Ela havia feito de tudo para que a odiasse porque o feitiço exigia uma condição. O outro corpo deve ser visto como o original, e a fusão ocorreria naquele corpo. Sasha queria que sua amada irmã fosse a original, então ela mesma desapareceria da existência. Mas para isso funcionar, Misha tinha que odiá-la. Por isso Sasha a insultou, humilhou e afastou dia após dia, apenas para fazê-la odiá-la e garantir sua sobrevivência. Sasha completou seu feitiço, feliz e despedaçada ao mesmo tempo, pensando que este era o último adeus. Mas o feitiço falhou, porque Misha, apesar de tudo, ainda amava sua única irmã. Ela disse: "Mesmo depois de tudo, eu sei exatamente o que está em seu coração. Não estou com raiva de você." Sasha desabou em lágrimas. "Por quê?" "Eu decidi morrer e deixar você viver." Misha respondeu: "Porque você significa mais pra mim do que qualquer outra coisa. Eu não vou deixar você morrer." Eles se abraçaram em uma cena emocionante enquanto Anos estava em silêncio, observando. Então, de repente, ele disse: "Quem disse que um de vocês dois tem que desaparecer?" "Eu não vou permitir isso," Sasha gritou. "Isso é impossível. Como você pode separar um feitiço que durou mais de 14 anos?" "Você não pode." Anos respondeu: "Se for uma questão de tempo, eu vou reescrevê-lo. Vocês eram originalmente 2 corpos separados. Para restaurar isso, eu realizarei um feitiço que separa o clone do corpo real e retorna tudo como era." As 2 meninas sentiram uma onda de esperança e perguntaram: "O que devemos fazer?" Ele respondeu: "Apenas olhem nos meus olhos e deixem o resto comigo." Ele se aproximou e começou a entoar um feitiço tremendo. Mas de repente, Meleis apareceu e apunhalou Anos no coração com uma espada. Pensando que o tinha acabado, ele riu, certo de que tinha vencido. Mas contra Anos, o rei demônio, Anos se levantou novamente, tirou a espada do coração, jogou-a de lado, arremessou Meleis contra a parede e disse: "Você achou que poderia me matar perfurando meu coração? Que tolice." Então ele ativou seu feitiço. O tempo parou, e ele viajou de volta ao passado, com a intenção de reescrever a história, mas o espírito do tempo apareceu para puni-lo, declarando: "A punição por mexer com o tempo é a morte." Ele estendeu sua mão e reviveu Meleis, concedendo-lhe o poder do tempo. O espírito gritou: "Vá em frente, Meleis." Meleis ficou mais forte e atacou Anos imprudentemente.
mas Anos lançou um escudo protetor e bloqueou. Quando Meleis pensou que tinha a vantagem, Anos atacou novamente e o derrotou. Meleis desapareceu pensando que tinha vencido, mas Anos apareceu atrás dele e disse: "Você achou que me matou? Aquilo foi a morte? Então agora você morre." Ativou um encantamento massivo e congelou o tempo completamente. Até as duas garotas ficaram suspensas, mas ele não sabia. Anos não para no tempo, ele o transcende. Anos disse: "Você achou que eu ficaria parado? Quem é o tolo aqui?" Ele lançou um feitiço em Meleis e o humilhou. Então, usando seu poder, quebrou a maldição sobre as duas garotas, levou-as de volta ao passado, separou seus corpos e restaurou tudo ao seu devido estado. No que diz respeito a Meleis, ele viu o plano que elaborou por mais de 2000 anos desmoronar completamente. Percebendo que tinha perdido tudo, ele tentou escapar, mas Anos liberou uma onda de imenso poder, sacou sua espada demoníaca, golpeou Meleis no rosto e rugiu: "Aonde você pensa que vai?" O golpe ecoou pela câmara e tudo chegou ao fim. Depois disso, Anos retornou ao mundo natural e usou uma gota do seu próprio sangue, uma gota poderosa o suficiente para invocar Misa mais uma vez, mas desta vez como sua serva. Ele a questionou sobre tudo o que havia acontecido e descobriu que alguém estava manipulando seu karma mágico, a própria pessoa responsável por executar todo esse esquema. Aparentemente, essa mesma pessoa apagou o nome do rei demônio Anos da história e o substituiu por Avos de Levia. Naquele momento, Anos simplesmente disse: "Muito bem." Logo depois, as meninas retornaram. Eles não conseguiam acreditar quando o viram vivo e ileso. Lágrimas de alegria escorriam por seus rostos. Incapazes de entender que o pesadelo de 15 anos finalmente havia acabado, sua felicidade era indescritível. Até o próprio Anos ficou profundamente comovido. Ele deu um presente a Misha e disse gentilmente: "Feliz aniversário." Ela sorriu radiante e agradeceu a ele, e Sasha também expressou sua gratidão. A atmosfera estava cheia de alegria e calor. No dia seguinte, todos voltaram para a escola para a avaliação de armas. O time do Anos deveria ter garantido o cetro, o que significava que merecia uma pontuação completa de 100%. No entanto, a escola informou que o cetro havia sido roubado antes da avaliação, então eles só receberiam uma nota de 70. Ao ouvir isso, Sasha perdeu a paciência e exclamou: "Nós não somos os culpados, vocês são os que perderam o cetro. Nós merecemos nota máxima, ou é porque nosso líder de equipe não é de sangue nobre." Mas a escola se recusou a responder, e os alunos foram zombados e humilhados pelos seus colegas. Nesse momento, uma garota chamada Misa se levantou em defesa deles. "Esta escola prospera com a discriminação de classes. Acordem e vejam isso pelo que realmente é", ela gritou. Mas suas palavras foram recebidas com risadas e ainda mais zombarias. Um aluno em particular zombou: "Parece que roubaram a arma só para não reprovar no teste." Anos, calmo e sereno, respondeu: "É mesmo?" Ele então caminhou em direção ao garoto, ativou seu olho demoníaco e disse: "Quanto ao cetro, está bem aqui." Ele extraiu o cetro de dentro do corpo do aluno bem diante dos olhos de todos e o entregou à faculdade. "Da próxima vez, se quiser esconder algo, escolha um lugar que eu não possa alcançar", ele disse antes de ir embora. Toda a escola ficou atônita em silêncio, e até o professor não pôde fazer nada além de começar imediatamente a próxima aula, esgrima. Antes da aula começar, Anos estava conversando com as meninas quando Misa entrou para agradecê-lo. "Eu não sei como te agradecer. Você expôs a verdade e eu realmente te admiro. Sua maneira de pensar, sua força, tenho certeza de que você é o verdadeiro rei demônio." Anos piscou surpreso. "Hã? O que te faz dizer isso?" Misa então os levou para sua base secreta e revelou tudo. O lugar era conhecido como a União dos Fãs de Anos, uma reunião de estudantes que o consideravam seu legítimo rei. Não importava o que o mundo dissesse. Ela o levou para o andar de cima e mostrou a ele metade quebrada de uma espada. Era um presente do pai dela, um demônio nobre que os abandonou porque se apaixonou por um espírito. A mãe dela não era de linhagem demoníaca pura, e desde então, ele desapareceu sem deixar rastros. Por causa do sangue misto, Misa era tratada como uma pária na escola, assim como muitos outros. Por isso ela implorou: "Por favor, deixe-nos entrar na sua equipe, deixe-nos ficar sob sua bandeira." Anos admirou sua determinação e disse: "Muito bem, mas vocês devem me provar que são dignos de ficar ao meu lado." Todos concordaram com entusiasmo, seus espíritos ardendo de determinação. A aula de esgrima começou. Cada aluno foi encarregado de puxar uma espada da terra, espadas infundidas com energia poderosa que apenas aqueles com habilidades avançadas em esgrima poderiam levantar. Misha e Sasha lutaram, incapazes de mover qualquer coisa. Anos simplesmente riu deles. Sasha irritou-se. "De que você está rindo?" "Você também não tirou nada." Ele sorriu. "Você acha que sou eu quem deveria ir até a espada? Venha, veja isso." E assim, a espada emergiu do chão sozinha e voou para a mão de Anos. Os estudantes e professores ficaram chocados com seu poder.
Naquele mesmo momento, outro estudante Ray conseguiu sacar sua própria espada também. Os instrutores se aproximaram para avaliar suas habilidades, mas antes que pudessem prosseguir, Anos e Ray derrotaram facilmente os imperadores mágicos que os observavam de longe. Depois, eles trocaram nomes, sentindo uma rivalidade não expressa entre eles. Ray, em vez de se juntar ao time dos nobres, caminhou direto até Anos e declarou: "Quero estar no seu time. Quero ser um de vocês." A escola inteira ficou chocada. "Você quer se juntar com um time sem sangue nobre? Você esqueceu sua herança nobre?" Perguntaram, mas Ray respondeu: "Se Anos não é nobre, então ninguém nesta escola merece ser chamado de nobre. Minha decisão é final." Anos sorriu com suas palavras, mas acrescentou: "Se você deseja se juntar a mim, deve provar seu espírito. Amanhã de manhã você e o time da missa vão me enfrentar em batalha. Mostrem o que vocês têm." Amanhã chegou, todos se dividiram em equipes e começaram a fortificar seus castelos. Anos usou magia de teletransporte e apareceu diretamente diante de Ray para confrontá-lo. Sasha atacou as garotas com um enorme golem de pedra. A batalha havia começado. Mas Anos disse a Ray: "Aquelas garotas não teriam invocado aquele golem sem a sua ajuda. Você deve ter fornecido a elas a sua energia mágica." Então ele acrescentou: "Muito bem, já que você reduziu seu poder, vou lutar com você com isto." Pegando um galho de árvore do chão. Ray se sentiu insultado. O duelo começou. Seus golpes eram tão poderosos que racharam o chão abaixo deles. Enquanto isso, as meninas se uniram e lançaram um canhão mágico, destruindo o golem. Acreditando que tinham vencido, elas celebraram, mas a luta estava longe de terminar. De repente, Misa apareceu atrás de Sasha e a derrubou, quase a derrotando. Ray avançou para terminar, e o golem junto com as meninas dentro recuperou a consciência. Parecia que estavam caminhando para a derrota, mas imagine perder nos seus sonhos. Misha correu para o lado da irmã, e juntas lançaram um ataque conjunto, um turbilhão de magia que abalou toda a arena. A força esmagadora lançou todos pelos ares, derrubou o golem e garantiu a vitória para Misha e Sasha. Quanto a Anos e Ray, a luta deles continuou. O campo de batalha se transformou em um espetáculo visual. Anos atacava enquanto Ray se defendia. O galho de árvore em sua mão agora era uma arma capaz de destruir tanques. Ambos estavam desfrutando intensamente da batalha, empurrando-se mutuamente até seus limites. No final, Anos saiu vitorioso, e o time de Ray foi declarado derrotado. Apesar da derrota, Anos recebeu Ray e seus aliados em sua equipe. A alegria deles foi enorme. O arsenal do Rei Demônio havia crescido e grandeza os aguardava. No final do dia, Anos levou todos para casa. Sua mãe estava especialmente alegre. Finalmente, havia um menino entre os convidados. Eles celebraram juntos em paz e felicidade. Enquanto isso, Ray e Misa saíram para conversar. Ela o agradeceu por apoiá-los e se juntar à equipe deles. Ele a agradeceu de volta, grato por ela tê-lo aceitado como líder. A atmosfera estava perfeita. Após isso, Ray perguntou a Misa sobre suas origens, apenas para descobrir que ela era meio espírito, meio demônio. Ele ficou profundamente surpreso e disse a ela: "Como você consegue manter sua energia assim, apesar de ser meio espírito?" Mas Misa não entendeu bem o que ele quis dizer, então ele disse a ela: "Não se preocupe, apenas cuide-se", e foi embora. Ficou claro que ele quis dizer algo mais com aquelas palavras. No dia seguinte, o professor anunciou o início do torneio da espada mágica e informou à classe que 2 estudantes seriam selecionados para participar. O primeiro foi Ray, o gênio inigualável da lâmina, e o segundo foi Anos. Ela acrescentou: "Traga-nos a vitória, Ray. Faça-nos orgulhosos." Anos quase não demonstrou interesse nas palavras do professor, mas sentiu algo suspeito. Por que a escola escolheria alguém desqualificado e de sangue não nobre para participar de um torneio tão prestigiado? E por que, de todas as pessoas, escolheram ele, o mesmo aluno que já lhes causou tantos problemas antes? Enquanto isso, Anos descobriu a localização de um de seus antigos generais, chamado Ives. Ao vê-lo, Ives caiu no chão, chorando de alegria. "Não posso acreditar que você está vivo novamente, meu senhor. Você fez o que ninguém mais ousou fazer." Anos interrompeu, dizendo: "Esqueça as lágrimas e vá direto ao ponto. Como você ainda se lembra de mim?" Ives respondeu: "Depois que você permitiu que o herói te matasse e ergueu a barreira entre demônios e as outras raças, eu estava fora do reino demoníaco vagando. Por causa da barreira que você criou, fiquei preso naquela floresta por 100 anos. Depois que o século passou, eu tive que sacrificar uma grande parte da minha energia mágica para atravessar a barreira e retornar. Mas quando voltei, descobri que a história havia mudado, seu nome havia sido esquecido, e todos acreditavam que Avos de Levia era o verdadeiro rei demônio." Anos disse: "Tudo bem, fui convidado para participar do torneio de espadas. Você sabe alguma coisa sobre isso?" A Ives respondeu: "Honestamente não, mas eu aconselho a não participar, pode muito bem ser uma armadilha." Anos percebeu o aviso e pediu a Ives para reunir mais informações. Então ele correu para casa, onde encontrou Misha esperando com uma refeição que ela havia preparado. Ela parecia ter começado a reconhecê-lo como seu marido. Até a mãe de Anos ficou radiante que Misha havia feito a comida. A atmosfera estava quente e alegre. Quanto ao pai dele, ele já tinha saído para forjar uma espada especial para Anos antes mesmo de saber que seu filho entraria no torneio. Incrível!
A julgar pela expressão de sua mãe, era claro que ela já acreditava que Anos iria competir. No dia seguinte, Anos levou Misha para dar um passeio para agradecê-la pela refeição deliciosa. Misha caminhava ao lado dele, radiante de alegria. Eles entraram em uma pequena loja e Misha disse: "Este lugar se chama O Tesouro das Memórias. Aqui, peças artísticas finamente trabalhadas são vendidas por uma quantidade incrível de dinheiro." Ela até puxou uma réplica em miniatura da mesa de jantar em que se sentaram na noite passada, claramente animada. O dono da loja ficou impressionado e disse: "Sua última peça vai vender por um ótimo preço. Por favor, continue fazendo obras lindas como essa." Mas Anos se virou para Misha e disse: "Que tal eu te dar uma obra de arte que ninguém jamais poderia replicar?" Ela sorriu e disse: "Vá em frente, meu amor." Anos concentrou sua magia e criou uma pequena réplica de toda a cidade, perfeitamente detalhada e não maior que uma pequena bola. O lojista ficou chocado. "Eu vou comprá-la." "Leve toda a loja, apenas venda para mim." Mas Anos recusou e saiu com Misha. Ele então transformou a miniatura em um anel, colocou-o no dedo dela e disse: "Este é meu presente para você por aquela refeição deliciosa. E se você quiser ver a cidade novamente, basta olhar através dele." Misha ficou encantada com o presente. Mais tarde, eles foram a um restaurante, onde Ivis apareceu disfarçado como um gato e informou Anos sobre as informações que havia reunido. Ele confirmou que Avos de Levia estava realmente participando e o avisou novamente que isso poderia ser uma armadilha. Anos levou o aviso a sério. Ele e Misha então foram ao hospital e encontraram Ray lá. Quando perguntado por que estava visitando, Ray disse: "Não é nada, minha mãe está doente e eu vim vê-la." Anos respondeu: "Se ela não consegue se mover, deixe-me ajudar. Eu posso curá-la completamente." Mas Ray respondeu: "Nem mesmo você pode ajudá-la, Anos." Ele se afastou, visivelmente triste. Anos percebeu algo estranho e pediu a Ives para investigar tanto Ray quanto a mãe dele. Havia um segredo por trás deles. Os dias se passaram e o dia do torneio chegou. Anos apareceu com sua mãe, que estava muito orgulhosa e animada para ver seu filho competir. O pai dele ainda estava trabalhando na espada e provavelmente não terminaria a tempo. Ives chegou e informou Anos que a mãe de Ray tinha uma doença espiritual. O corpo dela estava se deteriorando e desaparecendo, e ninguém poderia salvá-la porque ela era meio espírito, meio demônio. O fim dela estava próximo. Quanto ao torneio, tudo parecia estar indo conforme o plano, mas era provavelmente uma armadilha. Anos entendeu a mensagem e decidiu não competir para evitar cair na armadilha. A primeira batalha começou e Anos deveria lutar, mas ele nunca entrou na arena. Todos começaram a insultá-lo, chamando-o de covarde que fugiu da batalha. A mãe dele ficou profundamente magoada e gritou: "Anos não é covarde, meu filho é mais gentil e corajoso do que qualquer um de vocês, e eu sei que ele vai lutar." Naquele momento, o pai dele chegou, ferido, mas carregando a espada. "Desculpe pelo atraso," ele disse, "mas eu forjei esta espada com minhas próprias mãos. Espero que gostem." Anos ficou emocionado e disse a Misa: "Decidi lutar. Se for uma armadilha, eu vou quebrá-la. Se houver um obstáculo, eu vou esmagá-lo. Eu não vou recuar de alguém que esconde o rosto como um covarde. O que eu mais quero agora é ver a alegria nos olhos dos meus pais quando eu entrar na arena." E assim Anos fez uma entrada triunfal e disse ao seu oponente: "Desculpe pela demora, mas vou acabar com você em 1 minuto." Todos ficaram impressionados com sua ousadia, pensando que ele estava brincando. Mas Anos não estava brincando. Ele humilhou seu oponente, desviando todos os ataques com facilidade, até contando os segundos de forma zombeteira. Quando o adversário lançou seu ataque mais poderoso, Anos o destruiu com facilidade e disse: "Seu tempo acabou, meu amigo," antes de finalizá-lo com um único golpe devastador. A multidão explodiu em aplausos. As garotas cantaram seu nome e gritaram de alegria. Os pais dele estavam transbordando de orgulho. Até o oponente derrotado perguntou: "Como você me derrotou com uma espada tão fraca?" Anos respondeu: "Esta espada foi feita por um grande ferreiro. Você pode ver o esforço e o orgulho dele nisso. É uma lâmina forjada com puro amor. Naturalmente, é muito mais forte que a sua." O pai dele ouviu essas palavras e lágrimas de orgulho surgiram em seus olhos. As pessoas ao redor dele sussurravam: "Quem é esse lendário ferreiro?" Quanto à professora, ela estava furiosa porque Anos tinha acabado de derrotar o irmãozinho dela. Estava claro que ela não lhe desejava bem. Após a partida, Anos sentou-se na área de espera. Misa o parabenizou pela vitória esmagadora. Então eles viram Ray subir ao palco e derrotar facilmente seu oponente. Ray entrou na área de espera, visivelmente irritado. Anos perguntou: "O que houve? Você parece furioso." Mas Ray não respondeu e disse diretamente: "Quero que você dê tudo de si porque decidi te matar." Anos sorriu e respondeu: "Perfeito. Mostre-me o que você tem." Ray atacou com sua espada, mas Anos bloqueou com a mão nua. Quando ele atingiu Ray no peito, Anos sentiu algo estranho e Ray rapidamente retirou sua lâmina e fugiu, levantando suspeitas de Anos. Ele suspeitava que Ray estava sendo ameaçado ou observado, e sua mãe estava de alguma forma envolvida. Ambos os lutadores continuaram a vencer suas lutas até chegarem à rodada final marcada para o dia seguinte.
Anos saiu com Misa para visitar o hospital onde estava a mãe de Ray. Enquanto isso, a mãe de Anos decidiu segurar a espada para entregá-la a ele durante a luta final, sabendo que uma única derrota o eliminaria do torneio. Anos concordou e deixou alguns guardas com ela para proteção. Então partiu para o hospital com Misa. Quando chegaram, viram a mãe de Ray perto do fim. O corpo dela estava prestes a desaparecer, tendo chegado à fase final da doença do espírito. Sua forma poderia desaparecer a qualquer momento. Naquela época, Misa não entendia o que era essa doença, então ela perguntou a Anos sobre isso. Ele explicou: esta doença afeta as almas que perderam seu legado. Não há cura a não ser que a mãe desperte e recupere sua herança, mas no momento ela não está falando, e é difícil conseguir algo dela. De repente, a mão da mãe se moveu. Ela acordou do coma quando ouviu Misa chamando Anos. Ela olhou para ele e disse: "Você é amigo do Ray? Ele sempre vinha me visitar e falava sobre você com grande alegria. Ele realmente se sentiu feliz quando você o derrotou. Ele estava sempre sozinho, imbatível na esgrima, mas quando perdeu para você, sentiu algo diferente. Ele falou sobre você a noite toda. Por favor, fique ao lado dele, Anos. Seja sempre seu amigo." Anos ficou surpreso com suas palavras e perguntou: "Como você acordou?" Ela respondeu: "Não sei, mas algo sobre sua presença, ou talvez outra coisa, me trouxe de volta." Mas seu corpo parecia fraco. Ela mal conseguia falar. Anos rapidamente perguntou sobre o legado dela na esperança de curá-la, mas ela não conseguia se lembrar de nada, nem mesmo de qual era sua herança. Após mais questionamentos, Anos descobriu que ela não era a verdadeira mãe de Ray. Ela era meio espírito, meio demônio, assim como Misa. Uma ideia o atingiu. Ele se aproximou e realizou um feitiço perigoso que ligava as energias centrais entre Misa e a mãe para restaurar sua vitalidade. O feitiço era extremamente arriscado e poderia matá-los, mas Misa, sabendo disso, escolheu se sacrificar. Ela concordou em realizar o feitiço, mesmo que isso custasse sua vida. Ao mesmo tempo, a mãe de Anos estava voltando para casa com as meninas quando, de repente, aquele professor apareceu. Ela se aproximou da mãe de Anos, exigindo a espada. A mãe recusou, dizendo: "Esta é a espada de Anos. Preciso mantê-la segura e entregá-la a ele amanhã." A professora respondeu: "Eu sei, e é por isso que vou tomá-la à força e fazer dele um exemplo na escola. Vou garantir que ele perca amanhã." Ela tentou pegar, mas a mãe resistiu. A professora a derrubou no chão e a espancou severamente, quebrando suas pernas. Então ela disse: "Você trouxe isso para si mesmo? Já que você não entregaria pacificamente, eu vou pegar à força." Ela se preparou para dar o golpe final, mas as garotas intervieram, usando sua magia para bloquear o ataque. A professora não parou e continuou atacando com brutalidade. As garotas não desistiram. Elas foram atingidas, queimadas, mas se levantaram novamente. A mãe caminhava ali sofrendo impotente. Suas pernas estavam quebradas, ela estava desabando, e a morte parecia próxima. A professora levantou a mão para o golpe final. Bum. Anos apareceu, bloqueando o ataque. Ele curou sua mãe e agradeceu a ela por proteger a espada. Depois ele curou as meninas também, dizendo: "O que vocês fizeram eu nunca esquecerei. Obrigado a todos." Lágrimas encheram os olhos das meninas em descrença. Antes que o professor pudesse falar, Anos a silenciou com magia, suspendendo-a no ar pela garganta e disse: "O que eu mais odeio é alguém tocando na minha família, e por isso você deve enfrentar o castigo completo." Ele a teleportou para a arena e começou a chicoteá-la. Ela tentou resistir, mas já estava acabado. Anos não mostrou piedade. Enquanto isso, Misa ainda estava com a mãe quando Ray chegou. Ao vê-la ali de pé, ele ficou desconfiado e levantou uma adaga em seu pescoço. Ela rapidamente explicou tudo sem mencionar Anos e disse: "Estou compartilhando meu legado com ela, está quase completo." Mas Ray a golpeou, nocauteando-a, dizendo: "Se você tivesse continuado, teria morrido. Obrigado por tudo." Ele então sentou ao lado de sua mãe, chocado ao ouvi-la falar. Ela agradeceu a ele por tudo o que tinha feito. Ray não podia acreditar. Ele perguntou: "Como você está falando? O que aconteceu?" Ela respondeu: "Quero que você me deixe e viva sua vida." Sorria de novo. Ela se lembrou do passado, de como o encontrou e criou. "A vida com você me deu tudo o que eu sempre quis. Cuide-se, não se preocupe comigo." Ray ouviu, cheio de tristeza. Depois ele saiu para se preparar para a partida. Anos chegou ao local depois que Ray havia partido. Ele viu Misa inconsciente e percebeu que havia pouca esperança de salvá-la hoje. Quando o dia amanheceu, Anos e Ray se prepararam para o duelo. O ar estava cheio de animação, era uma batalha decisiva. Anos e Ray entraram na arena, se cumprimentaram e começaram a lutar. Mas de repente, Anos ouviu uma voz em sua cabeça: "A pulseira no seu braço está drenando sua magia até você morrer." Quanto ao Ray, seu coração está fechado. Se ele perder, ele será executado e sua mãe humilhada. Você tem duas escolhas: desistir e fugir, ou lutar contra seu amigo e vê-lo morrer. Escolha, herói. Anos percebeu o perigo e disse: "Certo." A luta começou. Seus golpes eram incrivelmente rápidos. A multidão assistia maravilhada.
Ray disse: eu sei que você está em apuros. Sua pulseira é diferente da minha. Ela está sugando sua energia. Os nobres me pediram para prolongar a luta e matá-lo quando você estivesse esgotado, mas eu não vou fazer isso. Sim, minha mãe pode morrer, eu também posso morrer, mas eu não vou sacrificar você, meu amigo. Então ele se apunhalou, quebrando o selo em seu coração. Tenho menos de 1 hora de vida. Vamos lutar seriamente e ver quem é mais forte, meu amigo. Anos ficou comovido. Muito bem. Era isso que eu esperava de você. Esqueça tudo. Foque na luta. Vou te dar a emoção que você merece. A verdadeira batalha apenas começa. Golpes vinham de todas as direções. Ray estava se divertindo. Ele até conseguiu ferir o braço de Anos. Anos contra-atacou. O confronto continuou até que ambos estavam exaustos. Ray mal conseguia ficar de pé. Ele disse: vamos terminar isso? Anos concordou. Combinado. Eles avançaram um contra o outro. Todos esperaram pelo resultado. Ray conseguiu cortar o braço de Anos, mas sua própria espada quebrou. Anos havia vencido. Ray foi dado como morto, mas então, o chão se moveu sob ele. Ele foi transportado para um lugar estranho, onde a coruja se transformou em Ives. Ives zombou. Finalmente você veio para que eu possa te matar. Finalmente terei a chance de te destruir. Anos respondeu: quem você pensa que é? Você realmente acredita que pode fazer algo? Ives disse: você ainda não percebeu? Mais de 90% da sua magia foi drenada. Você já foi condenado à morte, Anos. Ele abriu um portal e convocou 2 demônios para terminar o trabalho, mas de repente suas cabeças foram cortadas. Era o Ray, ele havia recuperado a consciência. Aconteceu que tudo fazia parte do plano de Anos e Ray. O golpe de Anos não foi fatal, foi para destruir a pulseira de Ray e salvá-lo. Ivy sorriu. Eu sabia que você faria isso, não se preocupe, eu vim preparado. Ele revelou a mãe de Ray amarrada e ameaçada. Se você não matá-lo, eu vou matar sua mãe agora mesmo. Anos e Ray avançaram para salvá-la. Era exatamente o que Ives queria. Quando Ray entrou na dimensão, Ives lançou magia negra e tempestades destrutivas. Ele o seguiu para dentro. Lá dentro, Anos e Ray lutaram juntos. Anos estava se aproximando do seu limite. Sua magia estava quase acabando. Anos falou com Ray telepaticamente. Minha energia está se esgotando rápido, eu só posso te proteger por 5 minutos. Eu fiz uma espada para você. Lute com ela. Quebre este feitiço sozinho. Ray usou a espada, mas ela quebrou. Toda a esperança parecia perdida. Naquele momento, a mãe de Ray recuperou a memória. Ela lembrou que era o espírito da espada. Ela se transformou em sua verdadeira forma e disse ao filho: vou te dar todo o meu poder. Apenas atravesse todas as barreiras. Ray avançou, rompendo a dimensão, atravessando a magia e atingiu Ives, mas sua energia estava se esgotando. Ela disse seu último adeus e desapareceu, desejando um futuro seguro para seu filho. Depois que Anos presenciou o que havia acontecido, sua empolgação aumentou quando declarou: não há como voltar atrás agora. Boom! Ele ativou seu poder e transportou-se para onde Ives estava, preso no mundo selado, murmurando ao chegar: onde você está, covarde? Acha que pode fugir de mim? Eu juro, vou te destruir. Ives respondeu com um ataque imediato, cercando Anos com sua energia sombria característica, acreditando que havia conquistado a vitória. Mas Anos destruiu o ataque sem esforço e disse friamente: você realmente acredita que essa pulseira patética drenou meu poder? Quem você acha que pode me derrotar? O próprio Rei Demônio? Bum! Anos desembainhou sua espada e avançou contra ele, enquanto Ives desesperadamente revidava com tudo que tinha. Mas já estava tudo acabado. Seu destino estava selado. Anos desferiu um golpe que cortou a perna de Ives e o fez cair no chão. Ives tentou um contra-ataque, mas falhou, e Anos deu um golpe decisivo em sua cabeça, terminando com a criatura que o possuía. Ives voltou a si, confuso e sem saber quem o manipulou. Além disso, as 2 pessoas que Anos havia matado anteriormente, ele as restaurou novamente assim que eliminou as criaturas que as controlavam. Depois, Anos se virou para o seu lado e finalmente o viu. Sim, foi Avos de Lívia, a raiz da corrupção, que esteve manipulando os cordéis por trás de seus seguidores, claramente não nutrindo boa vontade. Mas Avos recuou para dentro da parede após seu plano falhar, desaparecendo sem deixar rastro. Naquele momento, Anos empunhou sua espada e voltou no tempo. Todos o viram, percebendo que ele havia vencido a batalha e ninguém podia acreditar. Até seu pai e sua mãe ficaram radiantes de alegria, sem saber como expressar a felicidade. Então Anos levantou a espada para o céu e disse: esta espada foi forjada pelo meu pai. É a razão pela qual triunfamos neste torneio. Se alguém precisar de uma espada a partir de hoje, não há necessidade de procurar muito longe. Agora você sabe o caminho. Seu pai, cheio de orgulho, mal podia acreditar e a beleza do momento era indescritível. Ao mesmo tempo, Ray recuperou a consciência após a batalha. Ele estava feliz por terem vencido, mas sentiu uma tristeza profunda, pois sua mãe havia falecido. Quando ele se preparava para abrir a cicatriz, Anos de repente a ressuscitou e disse: levante-se, cara, não disse que a tornaria forte como um cavalo? Você esqueceu quem eu sou?
Ray, tomado de alegria, não conseguia acreditar e correu para abraçar sua mãe apertadamente. Ele perguntou a Anos: como você fez isso? Anos respondeu: foi bastante simples. Eu só precisava entender toda a linhagem dela e curá-la. Quando ela se transformou em uma espada na sua mão e feriu Yves, eu tinha tudo pronto para restaurá-la. Eu estava apenas esperando pelo momento perfeito, e que momento perfeito foi esse? Ao perceber tudo o que seu amigo havia feito, Ray agradeceu com emoção sincera e disse: a partir de hoje, você é meu irmão. Finalmente, quando o torneio terminou, Anos foi coroado campeão, e Sasha veio à frente para apresentar o prêmio, uma espada magnífica como nenhuma outra. E ao lado dele estava a própria Sasha, radiante como a lua. Anos estava exultante, enquanto Sasha, embora tímida, estava deslumbrante além das palavras. O dia terminou e a paz reinou. Mas naquela noite, enquanto Anos dormia, ele teve um sonho estranho, um do passado, quando ele visitou o herói, Kanon, na capital humana para negociar um cessar-fogo. No início, Kanon se recusou a ouvi-lo, mas Anos conseguiu convencê-lo. E quando estavam prestes a conversar, bum, Jerga, o mentor de Kanon, apareceu nutrindo um profundo rancor contra Anos e todos os demônios por matar sua família. Jerga atacou Anos com fúria e gritou para Kanon: não escute este demônio. O mundo nunca conhecerá a paz até que todos os demônios sejam exterminados. Ele avançou contra Anos, mas Anos o atingiu na cabeça e disse: não finja que você é o puro. Vocês mataram minha mãe quando eu era criança. Então ele se virou para Kanon e disse: se você ainda deseja conversar, estarei esperando em meu castelo. E desapareceu. Kanon correu para ajudar Jerga, mas era tarde demais. O ódio de Jerga permaneceu inabalado e ele jurou vingança contra Anos e todos os demônios, dando início a um plano futuro para aniquilá-los. E agora, foco! O que passou é apenas o começo, e o que está por vir é um nível completamente novo. No dia seguinte, Anos acordou e foi para a aula com as meninas. A academia havia mudado drasticamente desde que Anos a destruiu. Um novo instrutor chegou e informou-lhes que agora eram obrigados a participar de um exercício de treinamento conjunto com o reino humano, especificamente com a Academia de Heróis de Kanon. Dentro de 3 dias, eles partiriam e tinham que dominar a magia de teletransporte em apenas uma semana. Qualquer um que falhasse não se qualificaria para o torneio. Todos concordaram e ela começou a explicar o método, mas como sempre, Anos sugeriu uma abordagem superior, surpreendendo a todos novamente. Com apenas 3 dias restantes antes do torneio, Anos e sua equipe começaram a treinar para superar os estudantes da Academia de Heróis. Como Anos não precisava de treinamento, ele apenas supervisionou, ensinando-lhes combate, maestria de armas e todas as habilidades necessárias até o dia da partida. Antes de partir, Anos conversou com Yves e perguntou-lhe sobre a Academia de Heróis e o que estava acontecendo por lá. Yves respondeu: aquela academia foi criada para guardar o corpo de Kanon após sua reencarnação. Existem indivíduos afirmando ser sua forma reencarnada, mas as informações não são claras. Você precisará investigar por conta própria. Anos respondeu: entendido, e começou os preparativos para a partida. Estudantes de todos os anos, primeiro, segundo e terceiro, se reuniram e formaram estratégias para chegar rapidamente à academia, sem saber que Anos não precisava de nada disso. Bum! Em um único instante, Anos usou magia de teletransporte e levou todos para lá. Todos ficaram atônitos. Mas para Anos era apenas uma habilidade básica. Como chegaram cedo, decidiram se separar e explorar a cidade. Cada um seguiu seu próprio caminho, e eventualmente Anos e Sasha caminharam juntos. Sasha, profundamente impressionada por ele, corou de admiração, enquanto Anos brilhava de alegria, provocando-a dizendo: sua mãe deve ser uma abelha, pois você trouxe toda essa doçura. E esses lindos olhos certamente pertencem a uma graciosa gazela. Apesar de estar envergonhada, Sasha estava encantada. Eles chegaram à academia, e quando Anos estava prestes a abrir o portão, uma garota chamada Eleanor, a vice-diretora da Academia dos Heróis e anfitriã dos visitantes, os parou e disse: não estamos aceitando convidados no momento devido ao treinamento conjunto com a Academia do Rei Demônio. Anos respondeu: bem, nós somos dessa academia, e estamos apenas aqui para explorar, nada mais. Eleanor ficou surpresa com a chegada rápida deles, mas os recebeu e os guiou até a biblioteca, tornando-se sua escolta pessoal. Sasha notou um retrato na parede e perguntou a Anos sobre isso. Ele o reconheceu e disse: sim, esse é o herói Kanon. Ele foi meu grande rival, tentamos nos matar milhares de vezes, mas no final ele se tornou meu amigo, e eu desejo vê-lo novamente. Eles chegaram à biblioteca e Anos examinou os registros históricos recentes, descobrindo que a influência de Avos de Livaia havia chegado a este lugar também. Ninguém lembrava mais o verdadeiro nome do Rei Demônio e a história havia sido completamente alterada. Anos, que havia se sacrificado para construir a barreira e acabar com a guerra, agora era retratado como um herói humano. Sasha, ao saber disso, ficou furiosa, mas Anos a acalmou, dizendo: é natural que eles reescrevam a história para torná-la mais fácil de aceitar, afinal, eles realmente querem admitir que foi o Rei Demônio que os salvou? Anos então perguntou a Eleanor sobre a reencarnação de Kanon e seu paradeiro.
Ela respondeu: ele tem 4 encarnações, cada uma possuindo uma parte de seu poder. 2 deles estão no segundo andar da biblioteca. Mas antes que pudessem continuar, uma das encarnações apareceu usando o óculos, arrogante além da conta, agindo como se ninguém na Terra fosse seu igual. Depois veio a segunda, impulsiva, autoconfiante, zombando da Demon King Academy e dizendo: vocês não passam de demônios fracos. Mas Anos se virou para Eleanor e perguntou: onde estão as encarnações? Eu não vejo eles, esses são falsos. Um deles estalou e atacou gritando: eu vou te mostrar quem é falso, seu fracasso. Bum. Com um único olhar, Anos o transformou em cinzas. O outro tentou intervir, mas seu parceiro o impediu, dizendo: você perdeu, não nos envergonhe mais. Percebendo a verdade de sua inferioridade, o agressor recuou. Mais tarde, Anos saiu para falar com Eleanor. Como não encontrei o que vim procurar, vou me retirar, ele disse. Mas ela o interrompeu e perguntou: por que você está procurando por Canon? Anos respondeu: fiz uma promessa a ele há 2000 anos, vim cumpri-la. Ela disse: não há necessidade de procurar. Canon está morto. Ele não reencarnará novamente porque quem o matou não foi um demônio. Era apenas um humano. Anos fez uma pausa, acenou com a cabeça e se afastou, sentindo que ela estava escondendo algo. Uma semana se passou e todos os alunos finalmente chegaram ao terreno da academia. Mas quando viram Anos e sua equipe já lá, não podiam acreditar em seus olhos. Eles estavam completamente convencidos de que estavam à frente. Um estudante perguntou ao professor incrédulo: há quanto tempo eles estão aqui? Ela respondeu: eles chegaram há uma semana, no exato momento em que lhes disse para partir. Mas não pensem muito nisso, nem todos são iguais. Enquanto conversavam, um rapaz chamado Revisto apareceu. Ele era o aluno mais bem classificado no 3º ano. Ele se aproximou de Anos e disse provocativamente: eu não entendo como você chegou aqui antes de mim. Demorei 2 dias inteiros, mas não importa. A verdade logo será revelada e veremos que truque você usou. Anos não tinha desejo de discutir. Ele simplesmente respondeu: muito bem, e se afastou. Finalmente, todos os alunos se reuniram para a cerimônia de abertura e evento de orientação. Um homem distinto subiu ao palco. Era o diretor da Academia Hero, que parecia extremamente orgulhoso de seus alunos. Ele apresentou a todos a primeira encarnação do herói, Canon, e exibiu suas habilidades extraordinárias. A encarnação usou sua magia para restaurar uma espada velha e desgastada, fazendo-a parecer nova em folha. Em seguida, com precisão impecável, ele atingiu um alvo e o destruiu completamente, surpreendendo o público. Mas a Academia do Rei Demônio não ficaria parada. Em resposta, trouxeram Revisto, pedindo-lhe para usar sua mágica para transformar um pequeno rato em uma fera gigante. Mas por mais que tentasse, nada aconteceu. Todos os alunos viram com seus próprios olhos e começaram a rir e zombar dele. Mas Anos permitiria que ele fosse humilhado assim? Nunca, meu amigo. Ele se levantou de repente, apontou para o rato e com um estalar de dedos, bum, o rato se transformou em um gigante. Então ele se virou para Revisto e disse: você colocou uma barreira no seu feitiço quando reforjou a espada, achando que isso te torna poderoso ou habilidoso. Mas na verdade, tudo que você tem é vazio. Quanto àquela espada que você fez, deixe-me mostrar o que é uma espada de verdade. E puf, Anos forjou uma espada sagrada radiante, que deslumbrava todos com seu brilho e poder. Até Ego, o diretor da escola, não podia acreditar no que via. Naquele momento, Anos restaurou a honra da Academia do Rei Demônio. A tensão começou a diminuir, mas Revisto, que acabara de ser humilhado, só ficou mais furioso, como se não tivesse intenção de deixar isso passar. Mais tarde, Anos voltou ao seu quarto para receber as informações que havia solicitado de Ives. Ele perguntou se Canon tinha realmente sido morto por um humano, mas Ives negou, dizendo que tinha procurado em todos os registros históricos e não encontrou nenhuma prova para apoiar essa afirmação. Ele acrescentou: mas eu encontrei algo estranho. Enquanto procurava informações sobre o herói Kanan, encontrei uma lenda que diz que quando a escuridão retornar à Terra e o assassinato surgir mais uma vez, você deve depositar sua confiança nele. Sim, ele retornará e protegerá você novamente. Parece que por escuridão eles se referiam a você, meu Sr. Anos, e por luz eles se referiam ao herói Kanan. Anos começou a sentir que Eleanor estava escondendo algo, então ele disse a Ives: entendido. Naquela noite, ele saiu para dar um passeio com as garotas. O clima estava maravilhoso. Enquanto isso, Ray e Missa também estavam caminhando juntos. Ray agradeceu a ela por se sacrificar por sua mãe antes. Ela respondeu: não precisa, não se preocupe com isso. Eles continuaram passeando e rindo a noite toda, e eventualmente Ray tirou um colar e colocou suavemente ao redor do pescoço dela. Ela ficou cheia de alegria, completamente encantada. Parece que a isca fisgou algo, meu amigo. Na manhã seguinte, as meninas começaram a perguntar a Missa sobre o colar e sobre Ray, brincando com ela. Não se esqueça de nos convidar para o casamento. Por fim, todos chegaram ao lago onde um novo desafio começaria entre as duas escolas. A prova do castelo Hero Academy versus Demon King Academy. Quem vencerá? As 4 encarnações estavam cheias de confiança, pensando que poderiam facilmente derrotar Anos e sua equipe. Mas Anos, sempre pronto, disse: vamos virar o jogo.
Revisto se recusou a participar de um esforço em equipe e disse ao professor: "Meu companheiro e eu vamos lidar com este desafio sozinhos. Somos nobres e merecemos o mais alto mérito." O professor hesitou, sem saber a quem escolher. Foi então que Anos disse a ela: "Não se preocupe, está tudo bem." Revisto concordou e a batalha começou. A empolgação estava nas alturas. A equipe de Revisto começou a construir seu castelo e a equipe do herói fez o mesmo. A atmosfera estava eletrizante, mas quando a equipe do demônio tentou usar magia para criar sua barreira, nada aconteceu. Apesar das repetidas tentativas, os feitiços falharam. Revisto deu de ombros e disse: "Explore a área." Quando começaram, as 4 encarnações apareceram e os atingiram com poderosa magia, derrubando-os um por um. Todos estavam rindo, zombando deles, completamente confusos sobre por que sua mágica não estava funcionando. Foi quando Anos percebeu a verdade. A água do lago não era normal, estava infundida com água benta, o que significava que a energia demoníaca era selada quando usada. A equipe de heróis, de forma insensata, aproveitou-se disso e lançou um ataque imprudente. A equipe de Revisto, incapaz de se defender, foi completamente esmagada e envergonhada. De longe, Igo assistia com satisfação cruel, humilhando a professora que agora temia por seus alunos. Ela implorou para ele parar o desafio, mas ele recusou dizendo: "O teste apenas começou, nós nem começamos." Anos se levantou e disse: "Não se preocupe." Ele usou seu poder para resgatar a equipe da água, mas eles estavam em péssimas condições, feridos, quebrados, completamente derrotados. Ego ficou satisfeito e quando o professor tentou curá-los com magia, a água benta tornou isso quase impossível. Anos se aproximou de Revisto para curá-lo, mas Revisto recusou no início e pediu desculpas por não ter ouvido. Ele disse: "Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas por favor, vingue-me." "Eu quero vingança." Anos sorriu e disse para ele: "Não se preocupe, a justiça será feita." Então ele curou seu corpo e chamou sua equipe. Eles estavam prontos para a batalha. Embora o lago ainda contivesse água sagrada, o time dos heróis achava que a vitória estava garantida e continuou a zombar deles. Mas Anos, calmo e confiante, voou acima do lago e disse: "Muito bem, é hora." Ele lançou um enorme feitiço de fogo que incinerou a superfície do lago. A água sagrada evaporou completamente. Todos ficaram atônitos. Ego estava à beira do colapso devido ao choque. Então Anos se virou para sua equipe e gritou: "Vamos começar a segunda rodada." Os heróis correram para o campo, animados e prontos. A verdadeira batalha começou. Cada equipe tomou posição e o time dos heróis rapidamente construiu sua fortaleza, juntamente com barreiras que empoderavam seus aliados e enfraqueciam os demônios que entravam. Um quarto membro se juntou a eles, Zesha, a mais forte encarnação do herói Kainen. Naquele momento, Misha perguntou a Anos: "O que devemos fazer?" Anos entrou em ação imediatamente. Ele lançou uma explosão sobrenatural em direção à fortaleza do herói, mas Zesha a interceptou em uma velocidade insana com uma força selvagem. Parecia que eles estavam em apuros de verdade, então Anos e sua equipe formaram um contraplano. Ele e Misha entraram na barreira para construir seu próprio castelo. Misha estava enfraquecendo sob a energia da barreira, mas Anos disse: "Construa o castelo, eu vou te proteger aqui, não se preocupe." Quando a outra equipe viu a confiança de Anos, atacou-o com tudo o que tinham, mas Anos liberou seu poder. Bum! Todos voaram para trás e caíram. O castelo foi concluído. Anos então designou cada membro para enfrentar uma encarnação em batalhas individuais. Sasha enfrentou uma das encarnações e roubou seu anel mágico. Ele ficou furioso, tentando recuperá-lo com todas as suas forças. Ela desviou de cada golpe, antecipando cada movimento dele. Enfurecido, ele sacou sua espada e desferiu um golpe, recuperando o anel e usando-o para criar uma armadilha de barreira massiva ao redor dela. Ele sorriu, pensando que a vitória era dele, mas de repente ele desabou, sangrando de todas as direções. Em pânico, ele perguntou: "O que você fez comigo?" Sasha sorriu e respondeu: "Você realmente achou que pegaria o anel assim tão fácil? Agora prove um pouco de tormento." O garoto não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele gritou: "Você ficará preso dentro dessas barreiras para sempre." "Mas você realmente acha que isso aconteceria, meu amigo?" "Impossível." De repente, Sasha ativou seus olhos demoníacos e acabou com ele. Ela então destruiu todas as barreiras, eliminando assim a primeira das 4 encarnações restantes. Agora, vamos passar para a próxima batalha, Ray e o garoto que o acompanha. Naquele momento, o rapaz ativou magia de gravidade contra Ray, tornando-o completamente imóvel. Ele declarou arrogantemente: "Você agora está preso em um domínio mágico, não há nada que você possa fazer. Renda-se, meu amigo, e deixe-me cortar seu corpo com estas lâminas. A ferida causada por esta espada nunca cicatriza." Ele gabou-se orgulhosamente, certo de que a vitória estava próxima, até que Ray, impassível, calmamente cortou seu braço e zombou: "Você realmente acha que sua magia de gravidade pode me prender? Isso pode funcionar com sua mãe, mas não comigo. E a propósito, esta espada sua parece bastante interessante."
Deixe-me tentar eu mesmo. Chocado com o braço decepado, o garoto rapidamente o regenerou usando seus próprios poderes e avisou: esta espada carrega uma maldição única. Um demônio como você nem será capaz de segurá-la. Mas Ray já a havia pegado sem hesitação. Não só isso, ele também agarrou a outra espada e virou completamente o jogo. Ele olhou seu oponente diretamente nos olhos e sorriu. Você não disse que a lâmina deixa uma marca permanente? Muito bem, vamos colocar isso à prova. E com isso ele lançou um ataque implacável, derrubando-o e deixando-o estirado no chão. Assim, o time de Anos garantiu sua segunda vitória. Agora restava apenas Zestia, uma garota feroz que lutava como uma fera, sem misericórdia e sem hesitação. Ela avançou contra Anos com uma agressividade implacável. Embora fosse selvagem e perigosa, Anos manteve-se firme, completamente no controle, derrotando seus inimigos sem piedade. Veja, sentindo a derrota iminente, as forças inimigas recorreram a um feitiço de amplificação, tirando o poder de todos os habitantes da cidade para maximizar sua força. E funcionou. Seus golpes se tornaram mais ferozes e rápidos, levando Anos ao seu limite. Um deles zombou. Mesmo se você fosse o rei demônio que lutou contra o herói Caim há 2000 anos, ele só tinha o apoio de 100 mil pessoas. Nós, por outro lado, estamos obtendo energia de mais de 10 milhões de cidadãos. Esse poder será o seu fim. Mas Anos simplesmente sorriu. Então você acha que ter a energia de 10 milhões de pessoas lhe dá a vitória? Tudo bem então, clube de fãs, vocês podem me ouvir? As meninas responderam em uníssono. Sim, nós ouvimos você. Cantem minha música, Anos ordenou. Concentrem todo o seu poder nela. Vamos virar esta batalha de cabeça para baixo. Imediatamente, as meninas começaram a cantar. Suas vozes carregavam uma energia avassaladora que avançou em direção a Anos, inundando o campo de batalha e desencadeando seu poder total. Aproveitando sua força, ele avançou em direção aos inimigos com fúria, derrubando-os um após o outro. 8 inimigos contra o poder de 10 milhões. Nunca foi uma luta justa. A energia pulsava ao seu redor. A melodia encheu o ar e todos ficaram maravilhados. O líder dos inimigos não podia acreditar no que estava vendo. Como? Você tem apenas 8 anos. De onde vem todo esse poder? Anos respondeu calmamente. Seus sentimentos sinceros, as emoções de seus corações, são mais fortes que as emoções dos 10 milhões do seu lado. Agora prepare-se. Isso é o fim. Naquele momento, o inimigo ficou paralisado de desespero. De repente, uma voz estranha ecoou na mente de todos. Até mesmo as garotas pararam de cantar. Seus poderes desapareceram. Zestia aproveitou o momento. Ela reuniu toda a sua energia e investiu contra Anos em um ataque suicida imprudente, visando apenas matá-lo. Anos se salvou por pouco, acreditando que a ameaça havia passado. Mas Zestia reapareceu e explodiu. Então, uma terceira versão apareceu, claramente contendo a fonte de seu poder. Anos agarrou o núcleo de energia, tentando entender o que estava acontecendo. Nesse momento, ele ouviu a voz de Eleanor chamando. Venha imediatamente para o santuário. Caso contrário, esta batalha nunca terminará. Anos enviou Misha à frente enquanto tentava parar Zestia e desativar o feitiço. Misha chegou ao santuário, mas quando estava prestes a entrar, Iju apareceu. Ele a derrubou e usou um poder sagrado para drenar sua força. Ele a esfaqueou no estômago repetidamente, dizendo: não deixarei um único demônio viver. Eu vou começar com você e depois acabar com o resto. Ele estava prestes a destruir o núcleo dela completamente, até que Anos chegou bem a tempo. Patético. Iju, enfurecido, preparou-se para atacar, mas Anos não deixou. Ele o matou instantaneamente, depois o reviveu e perguntou: se você tem tempo para morrer, então me diga, quem está puxando suas cordas? Iju permaneceu em silêncio. Então, Anos revelou sua forma transformada e zombou. Como é se sentir um demônio, ver suas emoções imundas tomarem forma física dentro do seu próprio corpo? Mas Eiju não se importava com nada além de matar Anos. Ele lançou um feitiço para controlar as garotas também, incitando o caos e forçando todos a lutarem entre si. Anos, despreocupado, declarou: acabou pra você? Ele estendeu a mão, pegou a fonte de poder de Iju e o apagou da existência. Em seguida, ele carregou Misha e se dirigiu ao santuário, onde encontrou Eleanor de pé no centro de um círculo mágico maciço. Ao redor dela, estavam milhões de clones de Zestia, cada um envolto em uma bolha mágica. A cena era de tirar o fôlego. Anos, confuso, perguntou: o que está acontecendo aqui? Eleanor começou a explicar: eu não sou humana, sou um feitiço mágico criado por um humano que queria erradicar demônios. Mas se você realmente deseja entender, deve me libertar rapidamente. Iju lançou um feitiço de detonação em todos os estudantes da academia. Tenho que pará-lo imediatamente. Anos a libertou e ela começou a desfazer a maldição dos estudantes. Então ela começou a contar a verdade desde o início. Depois que você, Kan-On e Jerga criaram a barreira e desapareceram, Jerga não ficou satisfeito. Seu coração transbordava de ódio contra os demônios, então ele criou um feitiço que transferiria esse ódio de geração em geração sem parar.
Mas o herói Caim se opôs a ele. Ele disse a Jerga que isso anularia o sacrifício do rei demônio e reiniciaria a guerra sem motivo. Jerga reagiu esfaqueando Kan-On no peito e lançando sua maldição sobre o povo. Ele criou 2 feitiços, um chamado Ask, que permitia que os alunos ouvissem sua voz, e o outro... Eu sim, sou um feitiço falhado. Eu carrego apenas memórias fragmentadas de Jerga. É por isso que ele me deixou aqui, para fabricar réplicas humanas sem vida, sem sentimentos, sem propósito, exceto matar demônios. Estou cansado deste fardo, cansado de ver os clones que crio morrerem um após o outro. Por favor, ponha um fim a essa loucura. Se você não o fizer, a guerra começará tudo de novo, e estaremos presos em um ciclo interminável de ódio. A garota ainda não tinha terminado sua frase quando de repente um dos clones apareceu e se dirigiu a Anos, dizendo: "Salve nossa mãe a qualquer custo." A garota, ouvindo isso, não conseguia acreditar em seus ouvidos. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela tentava compreender que o clone a havia perdoado por todos os crimes que ela havia cometido. Mais do que isso, o clone agora estava de Anos pra salvá-lo também. Anos testemunhando a cena completando uma parte significativa da história e claramente perguntando sobre Igor. Ele é como os clones também, acessando o Function Output, Shield Expedition no Output. Mais do que isso, a clone agora estava de Anos pra salvá-lo também. Anos testemunhando a cena completando uma parte significativa da história e claramente perguntou sobre Igor. Ele continuará despertando enquanto você permanecer vivo. Ela respondeu: "Sim, a única solução é você me matar." Mas antes que ele pudesse responder, Ego apareceu na área, flanqueado por um grupo de guardas igualmente exaustos. Ele tinha voltado mais uma vez para matar Anos, e de repente, enquanto todos estavam distraídos, 3 dos demônios de alta patente irromperam na cena. Sim, eles eram os últimos 3 imperadores demônios restantes, aqueles sob o controle de Avos de Levia. Eles vieram em busca da espada sagrada do herói Caim. Ego sabia que ninguém poderia empunhar aquela espada, mas Avos já o havia feito. Aproveitando o caos e destruição causados por Anos, ele invadiu o local e empunhou a espada sem esforço. Aqueles ao seu redor tentaram detê-lo, mas foi em vão. Ele os derrotou a todos e desapareceu em um instante. Assim, uma guerra global foi mais uma vez declarada entre humanos e demônios, e parecia que seria um massacre em todos os sentidos da palavra. Anos imediatamente tentou perseguir Avos para descobrir sua identidade e propósito. Ele o atacou, mas Avos desviou o golpe facilmente e disse: "Eu serei aquele que destruirá todos os humanos e purificará este mundo de seu mal." Com isso, ele desapareceu após declarar guerra. Anos ficou confuso. Ele não conseguia entender a razão por trás disso. Enquanto isso, Ego despertou mais uma vez e começou a fazer uma transmissão ao vivo para toda a humanidade, anunciando: "O Rei Demônio voltou e roubou a espada sagrada. Devemos destruí-lo imediatamente." Ao mesmo tempo, os 3 imperadores restantes se aliaram a Anos e declararam estado de guerra contra os humanos, ordenando que todas as forças do reino demoníaco se unissem e se preparassem para a batalha iminente. Todos estavam empolgados e prontos para lutar, sem saber ao certo o que estavam enfrentando. Anos e os imperadores se uniram para impedir a catástrofe iminente e começaram a atribuir tarefas. Misha e Sasha foram encarregados de deter os soldados sem matá-los. Os 3 imperadores enfrentariam os 3 imperadores leais a Avos. Quanto a Anos, ele declarou: "Eu enfrentarei Avos de Uveia pessoalmente e descobrirei quem ele é e o que ele quer." Enquanto isso, Rei e Misa também tinham seus papéis. Eles cortariam o avanço dos soldados e atrasariam seus movimentos. Mas antes de partir, Rei se aproximou de Misa e confessou seus sentimentos por ela. Em seguida, ele tirou o colar do pescoço dela, um pingente de 2 partes, e usou uma parte, deixando a outra com ela. Foi um pedido de casamento direto. Ele disse a ela: "Não sei o que estou prestes a enfrentar, ou como isso vai acabar, mas prometo a você, vou voltar, Misa." A garota ficou radiante, embora não tenha entendido completamente suas palavras. E assim, a batalha começou. O exército demoníaco chegou às fronteiras. Misha e Sasha ficaram como uma barreira no seu caminho, impedindo-os de avançar. Da mesma forma, Rei e Misa deteram uma grande parte do inimigo, não deixando ninguém passar. Quanto a Anos e seu grupo, eles começaram a lutar sem piedade, imobilizando soldados e restringindo seus movimentos. Os 3 imperadores, sob o comando de Avos, sobrecarregados pela situação, avançaram para a batalha. Agora, apenas Anos e Avos permaneciam. No confronto, Avos e os 3 comandantes que estavam com ele atacaram os imperadores do lado de Anos e os derrotaram. Uma vez libertado do controle deles, Anos continuou em direção ao castelo onde se esperava que Avos estivesse, mas ele não estava lá. Ao mesmo tempo, Misa entrou em contato com Anos e informou-o que Rei havia desaparecido de seu lado, e ela não sabia mais seu paradeiro. A dúvida surgiu na mente de Anos e ele correu para o local que suspeitava. Lá, ele encontrou Avos usando uma barreira que bloqueava som e visão, como se estivesse tramando algo sinistro. De repente, Avos sacou a espada sagrada e lançou um ataque em Anos, que rapidamente bloqueou. Durante a batalha, algo brilhou no peito de Avos. Anos agarrou. Era o mesmo pingente que Rei havia tirado de Misa. E então, a verdade veio à tona. Anos chamou: Herói Kainan. Aconteceu que Rei era de fato o próprio Kainan, reencarnado no corpo de Rei, mas ele não havia contado a ninguém sua verdadeira identidade e vinha planejando algo o tempo todo. Anos perguntou a ele:
Você veio aqui para cumprir sua promessa comigo? Então, por que você assumiu minha identidade e distorceu a história? Conte-me tudo. Ray começou a contar sua história e Anos ouviu. Ele disse: depois que você sacrificou sua vida, os humanos me traíram e me mataram, como você viu nas memórias de Eleanor. Depois disso, me agarrei à vida e, usando a espada que empunho, continuei lutando, tentando mudar o mundo para que as pessoas não o odiassem novamente. Foi por isso que mudei o nome do Rei Demônio para Avos de Levia, porque sabia que o ódio humano não acabaria a menos que eles matassem o Rei Demônio. Então eu decidi me tornar o bode expiatório em vez de você. Não vou deixar você se sacrificar novamente. Anos ficou profundamente comovido e disse: obrigado por tudo que fez, mas me desculpe. Ninguém pediu para você se sacrificar por mim. Eu decido meu próprio destino e superarei cada obstáculo sozinho. Ray respondeu: como herói, nunca consegui retribuir você. Eu permiti que os humanos começassem uma nova guerra. Por isso, vou me sacrificar como estava escrito. Anos recusou e a batalha entre eles começou, cada um determinado a se sacrificar pelo outro. A luta irrompeu. Anos liberou todo o seu poder desde o início, destruindo a primeira das 7 fontes de energia de Canon, o que significa que Canon ainda tinha 6 restantes. Anos continuou seu ataque implacável, destruindo mais 3 fontes. Apenas uma permaneceu, e se Canon morresse agora, ele não reencarnaria novamente. Anos fingiu que ia derrotá-lo. Canon, tomado pela raiva, atacou Anos com toda a sua força e realmente conseguiu matá-lo. Esse tinha sido o verdadeiro objetivo de Anos o tempo todo, convencer Canon a matá-lo. Ele rapidamente trocou de roupa, colocou uma máscara e abaixou a barreira. Todos viram a cena e acreditaram que o Rei Demônio havia sido morto pelo herói Canon, reconhecendo-o pela espada. Anos gritou com toda a sua força, anunciando o fim da batalha entre humanos e demônios, incentivando todos a voltarem aos seus reinos até novo aviso. Os humanos comemoraram e a batalha finalmente acabou. No entanto, Canon sentiu uma enorme tristeza, pois Anos se sacrificou mais uma vez. Anos agradeceu por tudo que ele fez e disse: não se preocupe, sempre seremos amigos. Então ele desapareceu da vista de todos enquanto a guerra chegava ao fim. Misha e Sasha, ao testemunhar o que aconteceu, ficaram dominadas pela tristeza. No entanto, a esperança nunca deixou seus corações. Eles acreditavam que Anos um dia retornaria. Naquele momento, tanto os humanos quanto os demônios começaram a recuar. Todos, exceto eu. Ele se recusou a sair, enlouquecido de raiva, porque a guerra não tinha saído como ele queria. Ele ordenou que todos os clones de Xixa se autodestruíssem. Ele estava completamente furioso e gritou com eles: vocês acham que um rancor de 2000 anos é algo trivial? Este é o benefício que vocês estavam esperando? Esse poder falso é o que pretende me enterrar. Não descansarei até destruir todos vocês. E de fato, a energia latente dentro de Ego começou a agitar-se, revelando a verdadeira forma de Jerga. Ele começou a absorver energia de toda a área, lançou um enorme feitiço e manifestou seu corpo, anunciando que estava pronto para obliterar qualquer um que cruzasse seu caminho. Quando Canon o viu, ardeu de raiva e avançou contra ele, tentando acabar com tudo. Mas o poder que Jerga possuía não era nada normal. Era uma pura manifestação de um ódio profundo que durou 2000 anos, alimentado ainda mais pelo ódio da humanidade. Canon não conseguiu resistir a ele de maneira alguma. Até mesmo Sasha e Misha, ao vê-lo, combinaram seus poderes através de um novo feitiço de fusão, aumentando significativamente sua energia na tentativa de parar Jerga e quebrar sua magia. Mas este último apenas ficou mais forte, absorvendo magia de todos ao seu redor, convocando os soldados Extia e se preparando para explodir o reino dos demônios. Exércitos, demônios, humanos, todos se uniram contra ele apenas para detê-lo, mas parecia que ele havia perdido completamente a cabeça e já estava prestes a detonar tudo. Ele lançou um feitiço massivo, reunindo todos os seus clones e se preparando para a explosão. Ele estava em êxtase, acreditando que ninguém podia superá-lo, e de repente, Anos apareceu. Com um único movimento, ele anulou toda a magia de Jerga, até mesmo através de seus clones. Jerga não podia acreditar no que via. Chocado, ele perguntou: como você está vivo? Você não deveria despertar por mais 2000 anos. Anos respondeu: sim, mas minha magia de origem permite que meu ser se reconstrua em menos de 1 hora, apenas se eu for atingido pela mesma pessoa que me matou antes. Felizmente, meu amigo não se conteve. Enfurecido, Jerga soltou uma risada zombeteira e então de repente ativou o feitiço Ask. Ele começou a absorver a energia dos cidadãos. Não, até mesmo suas próprias almas. Seu poder continuou crescendo e ele se envolveu em um escudo aterrorizante. Ele então disse a Anos: é bom que você esteja acordado para que eu possa esmagá-lo com minhas próprias mãos. Ele avançou em Anos, mas Canon chegou ao campo de batalha e gritou: não se esqueça de mim, meu amigo, ainda estou aqui. Anos olhou para ele com orgulho e disse: vamos fazer isso. Os dois enfrentaram Jerga juntos, atacando-o de todas as direções. Não lhe deram espaço para respirar. Mas Jerga não era um adversário fácil. Ele conseguiu desferir um golpe devastador em Anos, derrubando-o e ferindo-o. Então ele começou a zombar dele, pensando que já tinha vencido. Mas você realmente acha que Anos perderia, meu amigo?
Claro que não. De repente, o fã-clube dele começou a cantar novamente. A energia deles, nascida de puro amor, avançou em direção a ele. Anos estava envolvido em uma força avassaladora de emoção. Era uma explosão de poder sincero. Jerga não se rendeu. Ele tentou atacá-los para silenciar o coro. Mas os humanos, os demônios, todos estavam unidos contra ele. Porque a vida, meu amigo, não é tão fácil assim. Antes que ele pudesse mudar de estratégia, Anos apareceu na frente dele mais uma vez, usando um feitiço de contenção que o congelou no lugar. Ao mesmo tempo, Canon golpeou sua perna por baixo, derrubando-o no chão. Então os dois ficaram no céu, lado a lado, cada um segurando sua espada. Eles gritaram juntos: "Vamos terminar com isso?" Eles desencadearam seu ataque lendário sobre ele. Jega deu tudo de si para bloquear isso, mas você acha que funcionou? Não, meu amigo. Boom! O golpe deles perfurou suas defesas, e tudo o que ele tinha desmoronou. E assim, a batalha que durou 2000 anos terminou com uma conclusão lendária inesquecível. Anos e seus companheiros estavam radiantes de felicidade. Ninguém podia acreditar no que acabara de acontecer. Misha e Sasha correram em direção a Anos, lágrimas nos olhos enquanto o abraçavam, tomados de alegria. Canon e Misa também estavam presentes, celebrando juntos. Todos se reuniram no Reino dos Demônios para comemorar. O pai e a mãe de Anos ficaram pasmos. E no fim, é aqui que nossa história termina. Se você gostou, não esqueça de nos contar nos comentários, meus amigos. Adeus!